observando também que as pessoas entram, caem na educação, né? Vai, por essa experiência, 80% se encontra com a educação, né? Poucos são os que escolhem. Só que elas continuam. E às vezes elas têm até momentos de oportunidade de sair, né? E elas continuam. Né? Eu conheço um professor muito bacana de uma escola de elite, de ponta, e ele escreveu um livro 2, 3, 4, 5, aí ele bateu lá na porta do Vieira, falei o nome, do Vieira essa semana e falou assim: ô Tamires, eu queria dar aula aqui, fazer um projeto aqui. Eu falei, você tá na educação ainda, meu Deus, né? Tô. Então, eles continuam. E aí comecei a me questionar, por que as pessoas continuam, professor? Porque não é fácil. Há um gasto emocional, há um gasto psíquico, há um gasto físico, né? E você não ganha dinheiro, a não ser que você esteja, sei lá. Né? Então, há um investimento nisso e pouco retorno. E aí a minha teoria é que a profissão de professor se encontra com um desejo ancestral, um desejo da espécie mesmo, de passar o conhecimento adquirido adiante. Né? E quando o ser humano se encontra com esse desejo ancestral, ele se completa de alguma parte. E aí ele se torna carente de alguns nutrientes que a sociedade nega, mas ao mesmo tempo uma pessoa completa. Né? Então, na sala de aula, quando você... Hoje, as teorias do coaching, da vida com propósito, né? Isso, caminhar para frente, fala, você tem que encontrar o seu propósito, que é você encontra o flow. Né? Quem nunca deu uma aula que você fala assim, caramba, já passou? Né? Então, eu acho que é o tal do flow. Eu falo assim, o tal do flow. Eu tenho uma pessoa, uma amiga que comentou uma vez, que ela falou assim, que a gente não faz, que mesmo o ato de caridade, ele não é, assim, ele não está desvinculado de uma intencionalidade no sentido de que, assim, ninguém faz pelo outro sem nada para si, porque fazer o bem nos faz se sentir bem. Então isso é estar bem também, né? Então, assim, nesse momento, quando eu estou fazendo algo, não é só pelo outro, eu estou fazendo por mim também. Então, mesmo a caridade, ela não é tão caridosa nesse sentido da palavra, né, que a gente tem hoje. Então, eu acho que está, assim, nessa questão da educação, né? Então, assim, a gente, quando faz pelo outro, a gente está ajudando, por isso que a gente tem dificuldade de sair. Eu falo diariamente, falei, né, eu preciso mudar de profissão, porque eu não aguento mais. Mas aí eu faço um mestrado, eu faço uma pós, eu faço isso, eu faço aquilo, e cada vez começa uma faculdade nova de educação. Eu falei, sabe, eu já investi demais nisso. Não só psicologicamente, como você falou, saúde e tudo, mas financeiramente também. A gente gasta muito dinheiro comprando trocentos livros para poder ler aquilo que a gente não aguenta. Você olha assim, não li isso aqui ainda, eu preciso... Sabe, pra quê? Né? A gente fica assim para pensar diariamente que eu preciso mudar de profissão. Eu devia ter feito engenharia lá atrás. Mas eu acho que o engenheiro talvez não fosse encontrar, depois de 20 anos, alguém falando assim, professor! Entendeu? Entendeu? Porque o engenheiro não vai encontrar, ele vai olhar uma obra, olha, eu construí esse prédio. Se não for animar, O prédio tudo bem, mas o prédio é prédio, não é? Agora, quando você encontra um aluno que fala assim, Friasa, você pode contar, eu conto que eu tive 3 ou 4 casos, mas o Friasa, gente, quantas pessoas não são gratas a ele? Quantas? E você não cobra gratidão, não é isso? Não, às vezes eu falo. vai ser um capitalista. Vou passar o boleto pro Friasa, gente. Eu tenho um amigo meu que fala assim, pô, o jogador de futebol que ele é transferido para outro time, né, que nem o Neymar, agora tá indo para não sei quem lá, saindo do Paris Saint-Germain, vai pro Real Madrid, custa 800 milhões de euros. O Santos, que foi o formador, ainda leva uma parte desse dinheiro. Eu tenho um amigo meu que fala, pô, o estudante podia ser assim, né? Todo mundo que a gente, de alguma forma, colaborou para a formação, né? Dá lá 5%, 2% do que ele consegue como valor agregado. Né? Mas eu acho legal esse negócio que você falou, da questão do reconhecimento. Por exemplo, eu vou passear agora, eu vou para a Europa passear, e eu estou marcando de encontrar alunos meus. Olha, em Barcelona. Eu não sei se... Eu acho que isso é fantástico. Mas ao mesmo tempo é extremamente difícil de você medir, né? Porque é o objeto de estudo que é vivo, né? Que está aí. Sim. Onde está? Como é que a gente tem... Como é que a gente pode... E quanto tempo vai levar para a gente ter algum tipo de retorno, assim, para saber se... Será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque eu me questiono diariamente também nesse sentido.
será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou no caminho certo? Porque a culpa, né? Eu acho que a gente é mais permeado de culpa do que de... Mas essa culpa é permeada pros matemáticos, Joyce. Eu acho. Eu acho que pelos Porque professores. nós, não sei, mas eu acho que nós, como matemáticas, a gente tem essa culpa infernal de falar assim, nossa, esse moleque não aprende, eu devo ter ferrado com a cabeça dele. Porque você cobra, né? Tem essas coisas. Sei lá. Mas Olha, imagina concordo. o professor. Tomara que não Matemática, seja. Não é só brava. matemática. Não Então, sei mas tomara que não matemática. seja. Mas é que a gente toma tanta paulada na escola. Quem toma paulada é professor de matemática. O tempo todo. E português também. É, que Português português também. é- E Português filosofia tem que e ler. sociologia. Na filosofia todo mundo ótimo, ama. sim. Até que exista na grade, gente. Até que Professor mais exista na adorado da grade. escola, o professor de Em filosofia. filosofia. Agora, eu acho assim também, tem uma questão do professor que ele meio que se encaixa num quadrado, né? A profissão deixa isso pra gente. Você se encaixa naquele quadradinho, você presta o seu concurso, você passa, e se você não der nenhuma mancadinha, você fica lá a vida toda. Não, mas pode dar mancada também. E fica. Pode, né? É. Pode. Na verdade, eu não discordo desse negócio de buscar um novo caminho, a menos que a pessoa queira mesmo buscar esse novo caminho. Eu acho que a pessoa tem que se aprofundar naquilo que ele faz. Porque ganhar bem, gente, ninguém vai ganhar bem. Ninguém vai ganhar. Qualquer profissão você vai ganhar mal. Entendeu? Trabalho não é. Trabalho é foda, é isso? Não é isso? Ah, é. Trabalho é foda, cara. Pelo trabalho ninguém vai ganhar muito dinheiro, não. Então, eu acho, não sei, não concordaria muito de mudar de profissão assim. Eu acho legal aprofundar no que você faz, entendeu? E tentar um emprego melhor, um negócio melhor na sua vida. Agora Talvez mudar. seja por isso que a gente se mantém na profissão, né? Eu fiz uma disciplina com a Rose Neubauer na USP e ela falou assim... Eita, Rosa, meu pau. Ela falou assim... Bate Será em que, nós. será que o professor ganha tão mal, assim como todo mundo subjuga o professor? Né? Vai lá no estacionamento da escola e veja o carro dos professores. Mas o Maluf explica o porquê. Sim, porque professora é mal casada, não é que ela ganhe mal. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa pergunta, quando ela fez essa pergunta... o Maluf diz que não é a professora que ganha mal, é que ela é mal casada. Entendeu? Então, eu uso essa frase na sala dos professores. Sabrina talvez já deva ter ouvido um dia. O azar de vocês que são mal casados, porque eu sou bem casada. Minha mulher me banca. E tem uma brincadeira também. Você chega no estacionamento de escolas e fica assim, quem é o marido daquela ali? Quem é o marido daquela ali? Tá vendo? Quem é o marido daquela ali? Então, muitas nem têm Pessoas marido, esquecem de tem abrir o porta-mala e ver o mulheres. boleto que tá mulher ali dentro, né? Mas é... Você entendeu? Na sua escola em específico, não se pergunta mais quem é o marido daquela ali, mas quem é a mulher daquela. Exatamente. É que a gente tá lá na Rosa Neubauer, né? Ah, sim. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, por exemplo, eu tive um professor da faculdade que bateu o carro. E aí o cara de quem ele bateu o carro falou assim, o que você faz? Ele, eu sou professor. Ah, falei, então esquece, não precisa pagar meu conserto, não. O Benê ficou puto. Falou assim, não, eu sou professor, mas eu ganho bem, eu tenho como pagar. E foi lá e insistiu pra pagar o carro do cara, porque falou, moralmente, se eu não pagasse, ele ia se sentir humilhado, porque ele é professor e não tem dinheiro. Como assim? Né? Mas eu acho que precisa melhorar, é óbvio que eu gostaria de ter salários Porque, na verdade, vai estratosféricos. assim, né? Quando a gente oscila a pensar em professor, a gente tem professor que vive com aquele salário, né? Com R$1.000, né? Que eu trabalhei por foi acho que 2 anos quando eu entrei quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi na escola pública por meio de concurso. E aí eu fiquei 2 anos com apenas 10 aulas, meu salário não chegava a R$700. Então, assim, quantas pessoas... Claro que assim, né, vamos dizer assim, eu tinha 22 anos na época e eu ainda vivia em casa com os meus pais, então eu não tinha que sustentar uma família. Então, 10 aulas, mas é porque naquela escola era o que tinha disponível, era uma escola pequena. E aí, concurso, né, eu ainda não tinha eu ainda tinha muito medo, né, de ampliar horizontes, então fiquei com aquelas 10 aulas e acabava complementando com aula eventual na própria escola. Mas a gente sabe que tem professor, né, na escola pública que ganha uma quantia bem baixa, a escola particular começa a pagar muito, e é o que, de certa forma, faz com que a gente acabe migrando para a escola privada e, de novo, perpetuando o ciclo de favorecimento de quem já é favorecido, né, e manter
essa situação, porque hoje eu sinto muita falta da escola pública. Eu exonerei depois de 4 anos, porque a escola mudou o projeto, e aí eu tive que sair da escola, e aí eu falei, então já que eu vou sair da escola, eu vou arriscar o particular também. Tentei conciliar os dois, não deu certo. E aí quando a gente começa, não, os dois juntos não estou conseguindo dar conta, qual que eu vou abrir mão? O financeiro pesou ali, né? Então eu falei assim, aí foi onde eu abri mão da escola pública e fiquei na escola particular. Mas eu tenho uma... Desculpa, você queria perguntar? Não, pode. Ah, tá. É só porque, assim, ficou aqui implícito, então, que o salário do professor podia melhorar, mas não é tão ruim. E aí eu acho que a questão a ser colocada tem a ver com a carga de trabalho e, enfim, as consequências do trabalho do professor. Porque, de fato, a gente paga as contas mal, tem mês que não vai dar certo, tem mês... a questão a gente também pode dizer que ninguém vai ganhar bem, a gente também pode dizer que todas as profissões têm trabalho, têm problemas, mas eu tenho a impressão de que a carga mental do trabalho do professor, ela é maior. Por exemplo, um médico ganha mais do que um professor e ele também tem um trabalho que não é fácil. Só que aí uma amiga minha uma vez disse que o médico lida com um de cada vez, né? E a gente lida com 30, 40, mesmo que sejam 25. Nesse sentido, eu acho que tem aí um peso maior o trabalho do professor e traz consequências, né? A gente tem, enfim, acho que diferentes idades aqui e pessoas que estão minimamente sãs, eu imagino, mas... Custa de muita terapia, né? Assim. Exato, então, mas acho que a questão da saúde mental do professor, ela está muito prejudicada devido a diversos fatores. Eu acho que um deles é justamente essa questão de não reconhecimento da sua importância, né, social. Então, o professor é só aquela pessoa hoje que está sendo paga para cuidar do meu filho. Né? Então, O professor virou tipo tosador de pet shop. Você cuida do bendito da família lá só para ele tirar foto no fim de semana. E se a tosa estiver ruim, ele vai lá. Não vai reclamar porque não foi, porque o moleque não se esforçou. Mas vai reclamar porque o professor não fez do jeito que teria feito. Né? E aí você pega assim, porque assim, talvez pensar nessa questão do professor hoje, né, como o Humberto colocou, nenhuma outra profissão leva serviço para casa. 200 trabalhos. Você tem que ler, você lê aquilo lá. Você anota aquilo lá. E aí, que médico leva a receita de paciente para casa? Eu vou para casa pensando naquele paciente que teve lá uma constipação. Não vai. O advogado não vai para casa pensando na ação do cara que ele defendeu. A gente leva isso. Né? Na cabeça e no peito. E se der errado, a gente sofre por aquilo. Não deveríamos. Né? Não deveríamos. Mas talvez seja algo que seja inerente à nossa profissão. Porque eu vejo também a ideia de professor, né? Além de ser uma profissão, também eu vejo como vocação. Por 2 motivos. Quando o cara não nasceu para aquilo, ele não fica. Isso aí não seria em qualquer profissão? Não, mas tem alguns que financeiramente compensam. Olha, eu discordo. Eu acho que tem uns caras que não nasceram para isso e ficam. E eu acho que esses têm um potencial de destruir uma sala de aula terrível, assim. Falando de salário, né? A Rosana, ela foi secretária, né? Então, será que ganha mal ou não ganha mal, né? Tem a pesquisa do Diese que fala que o salário mínimo deveria ser R$ 3.900. O salário mínimo deveria ser R$ 3.900. Hoje, eu vejo a folha de pagamento dos professores. Tem professores que se aposentam com 30 anos de estado e ganham 2.100, né? Na hora que tira tudo. 2.100. Você vê, por exemplo, na rede municipal, aí você encontra uns 10 mil, uns 12 mil reais. Né? Só que a rede estadual é que abocanha o maior número de pessoas da sociedade. Né? Então, tipo, um professor consegue sustentar uma casa? Consegue, Fresa conseguiu.
sustentar uma casa. Sempre com ajustes dentro da sociedade. E outra coisa, é trabalhando 2 períodos, é acumulando, é não vendo filho, é se estressando, é perdendo voz, é perdendo unha. Mostra sua unha pra câmera, que eu tô fazendo um apelo. Né? Então, tipo, consegue, mas a qual custo que consegue? Hoje, na gestão, eu vejo, por exemplo, se você pegar quais são os professores que dão trabalho. Eles têm um perfil geralmente homem, geralmente frustrado, né? Porque você é um lugar massificado hoje de mulheres, mas já foi profissão de homens, né? Então é massificado mulheres hoje dentro da educação, mas já foi de homens. E os homens em geral, que ainda dentro dessa sociedade machista são arrimos de família, muito deles, né? Ficam aí com 2, 3 cargas, chega na última aula, não tem vocação, tem continuação. Eu acho que isso acontece em todas as profissões, né? Porque eu acho que as pessoas... Como o Friasa disse, em momentos aqui no Brasil, engenheiros não tinham emprego e iam para a educação. E acabavam indo lá virando professor. E aí era um salário que ia chegar, né? Chegou lá no quinto dia útil, sei lá, no dia 10, o dinheiro chega. E eu acho que... por experiência e por convivência em sala dos professores, tem uma galera que está satisfeita com aquilo. Sim. Então, convidei um amigo para fazer um curso na USP de verão, que ia começar 2 dias depois do Réveillon, e ele disse, não, para quem eu tenho que ensinar, o que eu sei é suficiente. Eu escutei isso também. Só que, aí é que tá, só que, por exemplo, eu acho que para esse grupo que está aqui, se você perguntar para qualquer um de nós, você sabe? Eu só sei que eu não sei nada e que eu preciso aprender muito mais. Eu acho que... E é lógico que eu acho que acaba favorecendo o salário das pessoas que estão aqui um pouco, né? Mas essa galera vai continuar ganhando... Eu não quero falar, tô falando. Não, o dela não. Vai, eu acho que eles ficam e vão ficar ganhando isso por comodismo, porque... Mas aí também entra na variabilidade do ser humano, né? A gente tem acho que a gente pega alguns... A gama é tão grande que a gente não sabe o acho que tem faz. de tudo lá dentro, né? Tem né? de tudo. Que se mantenha, né? Assim, eu consigo pensar, pelo menos eu busco isso diariamente, né? Tentar entender o que me mantém, né? Enquanto professora, né? Então, assim, eu tenho 10 anos que eu me formei, 10 anos que eu estou em sala de aula. Então, são 10 anos que a angústia de saber se estou fazendo certo ou errado é muito grande. E aí, nesse sentido, eu busco cada vez mais um aperfeiçoamento da minha carreira. Então, tem 10 anos que eu terminei a graduação e tem 10 anos que eu não parei de estudar. Então, eu fiz um mestrado, estou fazendo uma segunda graduação, fiz 2 pós. Então, assim, a gente está constantemente buscando aperfeiçoamento e cada vez a sensação de vazio e de que eu não estou dando conta é maior. Então, continuo pensando diariamente, eu devia sair disso. E aí eu penso também que pode ser que eu não saia com medo de, ou pela certeza talvez, de que não existe a perfeição lá fora. Então, a angústia, essa pelo menos é uma que eu estou trabalhando com ela há muito tempo e aí eu consigo lidar minimamente com ela. A custa de terapia? Claro, né? Mas a gente vai caminhando, né? Então, eu acho que esse é um cenário que eu sei a gama de situações que permeiam tudo isso e tento fazer aperfeiçoamento pessoal mesmo para lidar com cada uma delas, com cada situação nova. Então, assim, não chego em sala de aula jamais, nem em situação em escola nenhuma, com a sensação de que, tipo, eu já sei tudo o suficiente para isso, para o ambiente que eu estou. Que eu tenho. Basta. Não, jamais vai bastar. Então, acho que por isso que eu me mantenho, porque essa sensação de buscar sempre o aperfeiçoamento. Talvez se eu estivesse confortável, onde eu já sei tudo, né, estou bem, isso começasse a fazer mal. Então, eu acho que quando você fala assim que você tem aquela angústia, que, sabe... eu, por exemplo, nunca sofri assim, com essa angústia que você fala. Nem precisei fazer terapia. Minha mãe diz que o problema sou eu mesma. Não então, é fácil. Eu acho assim, eu acho que é uma culpa que jogam na gente, entendeu? É uma culpa. A sociedade está em peso jogando. Agora é muito mais, né, do que antes por conta desse desgoverno. Então, a gente está sofrendo com essa questão
de ser o culpado de a educação estar no patamar ruim, vamos dizer assim. Agora, eu particularmente não vejo assim, sabe? Eu acho que os resultados da educação são muito bons. Muito bom, né? O fato de a gente estar aqui, de eu estar ouvindo estar ali, né? A Sara tá ali. Pô, tem resultados na educação, sabe? Então, eu acho que a gente não deve se culpar por isso. Se a gente tiver condições de trabalhar, e que também a educação não é trocar uma lâmpada, né? Não é trocar uma lâmpada. É muito fácil você ser um engenheiro, sei lá, construir uma coluna, ou então trocar uma lâmpada. Pé, né? Não é, cara. Do lado de lá tem um outro ser humano que tem um monte de coisas que está passando, sei lá, e que é difícil mesmo, a gente não pode esperar resultado Imediato, curto prazo, né? Talvez nem nunca, né? Porque às vezes a criança não consegue chegar. A gente de maneira geral chega, né? Até pessoas que a gente não se vê num momento assim, acha, pô, isso vai ser difícil, né? Esse daqui vai ser difícil. Às vezes consegue, né? Vai. Olhou pra mim, criança? Sabe aquela pessoa que se vê assim, que não vai dar nada? O Vini mesmo, ele teve sérios atritos, né, Vini? Em sala de aula. Então, mas, pô, o atrito eu acho que é normal, né? São dois seres humanos, correm sangue na veia, né? Na minha veia corre muito sangue espanhol, então eu brigo muito com os meus alunos. Eu acho que é legal isso aí que fomenta, né? Educação é atrito. Então, mas por isso que eu acho que é uma questão pessoal, assim, que eu falo da angústia. Porque, assim, eu me considero uma pessoa com muita dificuldade para lidar com o fracasso. O meu próprio fracasso. Então, assim, eu ouvi em várias escolas que eu passei, mesmo na faculdade, em conversas com diversas pessoas, sempre o tempo todo assim, não, tudo bem, se você conseguiu acessar um aluno, já é grande coisa. Eu não consigo me conformar com isso. Eu tenho 30, 40 ali numa sala de aula, eu vou acessar um, eu vou dar aula para um. Não, eu não consigo aceitar isso. Então, assim, eu quero acessar os 30, 40. Então, assim, isso beira a impossibilidade, né, de não dá. Né? Porque as pessoas são diferentes, os interesses são diferentes. Mas assim, então por isso que me gera angústia. Porque para eu aceitar que nem todo mundo vai aprender do jeito que eu espero que eles aprendam, eu vou lidar com o meu fracasso, de eu não conseguir fazer isso. E aí por isso que gera essa angústia em mim. Então é realmente uma particularidade minha, né, nessa questão da angústia. Joyce,